Namaskar! Bem-vindos ao canal Índia Sem Limites. Meu nome é Tarsila e hoje eu quero falar para vocês a respeito do porquê que os indianos não comem carne de vaca e também a respeito do vegetarianismo na Índia. Bom, primeiramente eu quero pedir para que você se inscreva no canal e dê o seu like aqui nesse vídeo para me ajudar no meu trabalho. Bom, hoje eu quero falar sobre esse assunto que traz muitas dúvidas, para as pessoas que nunca conheceram a Índia, para as pessoas que não têm essa ligação muito forte com a cultura indiana ainda. Bom, agora eu vou explicar sobre o vegetarianismo na Índia e depois, mais pro meio do vídeo, eu vou estar falando a respeito do porquê que alguns indianos não comem carne de vaca, porque não são todos, tá? Alguns deles comem carne de vaca. Então, depende, sabe? Depende de algumas coisas que eu vou estar explicando para vocês aqui no meio desse vídeo. Mas agora vamos falar sobre a questão do vegetarianismo, né? A Índia é um país que tem o maior número de vegetarianos do mundo. E cerca de 40% da população indiana é feita de vegetarianos. E na Índia, por exemplo, os restaurantes, isso não é algo generalizado. Existem alguns restaurantes que não funcionam dessa forma, mas a maioria, pelo menos, dos restaurantes que eu conheci, se for um restaurante bom mesmo, sabe, um restaurante grande, que tem um nome famoso, enfim, é um restaurante bom, ele vai ter uma cozinha para fazer as comidas vegetarianas e uma outra cozinha só para fazer as comidas que tem carne, que tem ovo e etc. Tudo que é derivado de animal. Porque só para deixar claro, a dieta dos vegetarianos é lacto-vegetariana. Eles não comem absolutamente nada que vem de origem animal, a não ser leite. Se a comida tem leite, eles comem. Mas se tiver ovo, eles não comem. É claro que isso vai depender, Eu conheço indiano que é vegetariano e come ovo, então é uma coisa que não dá para generalizar. Mas no geral é isso, no geral eles são lacto-vegetarianos. Então essa questão da cozinha que eu estava explicando é uma coisa que não se limita somente a restaurantes, muito pelo contrário. Por exemplo, eu já morei com indianos que eram vegetarianos. E assim, é uma coisa que precisa ter muita paciência. Porque eu não sou vegetariana, mas eu também não ligo muito pra carne, tá? Eu sou meio indiana nesse sentido. Eu não sou carnívora, tá? Eu como, assim, no máximo frango e peixe. Eu também não sou muito chegada à carne vermelha. Mas é uma coisa, assim, do meu gosto pessoal, e eu também já fui vegetariana por 8 anos, há muito tempo atrás. Então, por isso, gente? Mas enfim, quem é carnívoro teria dificuldade de morar na Índia, ainda mais se for morar com outros indianos que são vegetarianos. Porque, por exemplo, como eu estava dizendo, eu morei, com indianos que eram vegetarianos, então, cara, tinha que ter tudo dividido, sabe? Era panelas, talheres, pratos, tudo dividido para quem comia carne e para quem não comia carne. Por exemplo, se eu fosse fazer um ovo, eu tinha que ter a panela só para o meu ovo. Se eu fosse fazer uma carne, eu tinha que ter a panela só para minha carne, E é isso, tem que ter tudo separado. E tem esses dois símbolos que eu vou colocar aqui, ó, vai aparecer aqui, essa bolinha verde e essa bolinha vermelha, E isso é uma coisa obrigatória, tá? São dois símbolos obrigatórios para se colocar em qualquer alimento que você for comprar no mercado. Por exemplo, se for um bolo, se esse bolo tiver ovo, vai ter a bolinha vermelha, porque tem ovo. Então sempre vai ter essa bolinha vermelha para alimentos de origem animal, a não ser alimentos que tenham leite. Daí você vai ver a bolinha verde, que é um sinal de que os lacto-vegetarianos podem comer. E o estado da Índia que mais tem vegetarianos é o estado de Rajastão, com cerca de 80% da população do estado sendo feita de vegetarianos. Bom, agora a questão da carne de vaca, a questão do bife, que é uma questão bem polêmica, assim, que tem muita gente que me pergunta, mas por que a carne de vaca é proibida na Índia, Tem gente que me pergunta se realmente é proibida, se é crime, e eu vou responder aqui agora pra vocês. Bom, essa questão aí depende muito da religião, e às vezes nem mesmo o fator religioso impede a pessoa de comer carne de vaca, Mas enfim, quem mais come carne de vaca na Índia são as pessoas de outras religiões, que não sejam hindus, Pode ser cristãos, muçulmanos, budistas, etc. Mas enfim, muitas vezes ser hindu não é um impedimento para se comer carne de vaca,
Apesar que, assim, na religião, nos textos religiosos, não existe algo explícito dizendo que não pode comer carne de vaca. Só está dizendo que todos os animais, todos os seres devem ser respeitados. Então, se for ver por esse ângulo, não é só a carne de vaca que não deveria ser comida, mas todas as outras carnes. Mas, por exemplo, eu tenho amigos hindus que comem carne de vaca, o que é uma coisa bem mal vista pela maioria dos hindus, mas eu tenho amigos hindus, principalmente do sul da Índia. Eles comem carne de vaca assim. Muitas vezes até comem assim, escondidos da família, mas eles comem, tá? Isso aí é tudo assim, por trás dos planos, mas isso acontece. Bom, e por que que muitos hindus não comem carne de vaca? Porque a vaca é sagrada para eles, né? Então, por exemplo, muitos já chegaram para mim, né? Muitos hindus já falaram para mim assim: a gente não come vaca, né? A gente não come bife, porque é a mesma coisa que a gente está comendo a nossa mãe. Porque a vaca é como se fosse a nossa mãe, porque ela dá leite, né? Essa é a frase que eu mais ouvi de muitos hindus. Para eles, comer bife é a mesma coisa que você está comendo a mãe. É uma coisa bem bizarra, mas eles fazem essa relação, né? De uma coisa com a outra. Porque justamente a vaca dá leite. Então é isso. Então a gente pode perceber também que a maioria dos doces indianos, por exemplo, é tudo feito de leite. É tudo derivado do leite ali, né? Tem muitas comidas também que é tudo feito de leite, assim, É claro que não é só o leite que vai, mas o leite é um dos ingredientes de muitas receitas de comida indiana. Bom, e sobre a questão da carne de vaca ser proibida, olha, não é na Índia toda que isso acontece. Na maioria dos estados, a carne de vaca é sim 100% proibida. Em alguns outros estados, é uma coisa meio a meio, assim, sabe? Não é 100% proibido, mas também não é uma coisa bem vista e tal, né? Então é uma coisa meio a meio. Agora tem outros estados que é 100% liberado. As regiões da Índia onde eles mais proíbem o consumo da carne de vaca é no norte da Índia e ali mais ou menos na parte central da Índia. Bom, em quais estados que a carne de vaca é 100% liberada? Nos estados de Arunachal Pradesh, Mizoram, Meghalaya, Nagaland, Tripura, Kerala e Bengala Ocidental. Nos 4 primeiros que eu falei, Arunachal Pradesh, Mizoram, Meghalaya e Nagaland, eles são estados ali que se localizam no nordeste da Índia e são estados com maioria de cristãos. A maioria das pessoas desses estados são cristãos. Essa é a região da Índia onde eles têm os olhinhos puxados. Já nos outros estados, Tripura, Kerala e Bengala Ocidental, tem maioria de hindus. O que é bem curioso, né? Porque, como eu disse, quem menos come carne de vaca são hindus. Por exemplo, Kerala é um dos estados onde mais se come carne de vaca. E tem muitos hindus nesse estado, né? No estado de Kerala tem muitos hindus. E mesmo assim eles comem, porque é uma tradição local. Na verdade é uma questão de tradição local. Kerala, Bengala Ocidental e Tripura são 3 estados onde tem aí essa tradição local mesmo de comer carne de vaca, mesmo sendo hindu. Então é uma coisa assim bem contraditória, mas é por isso que eu disse, não dá pra generalizar. Tem hindu que come carne de vaca sim. Então se você é brasileiro, brasileira, se você é estrangeiro, você indo pra Índia, pode comer carne de vaca em um desses estados que eu falei pra vocês, porque é legalizado, né? Por exemplo, agora, se você for comer em qualquer outro estado, porque, veja bem, não é só porque é proibido em alguns estados da Índia que não tem carne de vaca, tá? Porque sempre tem aquele consumo ilegal, entende? Tem aquele consumo ilegal que eu já presenciei isso, né? Porque se você for pego em Nova Delhi, por exemplo, comendo carne de vaca em público, você pode ser morto, sem zoeira, isso é sério. É uma coisa que, assim, você pode ser morto, você pode ser linchado na rua. Isso aconteceu já muitas vezes e acontece. Então, isso é fato. Agora, por exemplo, eu conheço uma turma de estrangeiros que moram em Nova Delhi, por exemplo, e quando eles querem fazer ali os churrascos deles, eles já têm um contatinho deles que traz a carne de vaca ali, entendeu? Pro churrasquinho. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades aqui do vídeo de hoje. E espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas das pessoas que sempre me perguntam a respeito desse assunto e tal. E eu peço para que você se inscreva aqui no canal, para que você dê o seu like no vídeo se você gostou desse conteúdo, para você também estar me ajudando no meu trabalho. E me segue lá no Instagram, Índia Sem Limites, me segue nas redes sociais. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui e namaskar!